E aí, meus queridos amigos, queria lembrá-los que barulho a partir de agora, barulho de carro, de cachorro, vai ser normal até que eu tenha o meu próprio estúdio com isolamento de som, vai ser normal você ouvir, assistir o vídeo aí com outros barulhos. Espero que não atrapalhe a qualidade do conteúdo, que não atrapalhe a qualidade da mensagem. Beleza? Hoje eu queria falar sobre um tema que não sei se chega a ser um pouco polêmico, mas gera muitas dúvidas. E a própria palavra igreja, que você viu aí no título do vídeo, ela causa em alguns sentimentos negativos, ela causa em algumas pessoas alguns sentimentos negativos. Então hoje eu vou tentar elucidar essa questão, porque eu vejo que muita gente tem dúvida e nós estamos vivendo aí um tempo, uma geração, uma época onde as pessoas estão se desigrejando. Isso é estatístico. Desde a pandemia as pessoas simplesmente pararam de frequentar a igreja. Hoje você tem acesso a tanta coisa, né? Então você senta no sofá, você liga a TV, você tem acesso ao pregador que você quer, à música que você quer, à banda que você quer. Então é um princípio que a gente precisa elucidar e deixar claro aqui. Para começar o vídeo de hoje, a gente precisa entender qual que é o conceito bíblico de igreja. Porque sim, igreja é uma ideia de Deus. Igreja faz parte do plano de Deus enquanto nós estivermos aqui nessa terra. A partir do momento que a gente não estiver, que Jesus voltar, que o pecado acabar, não vai ser necessário mais igreja, porque igreja é uma ferramenta criada pelo próprio Deus para que nós tenhamos um auxílio, um lugar, um refúgio, um fortalecimento para que nós sobrevivamos neste mundo de tantas mazelas, de tanta maldade. Mas qual que é a perspectiva bíblica para a igreja? A palavra usada por Jesus para se referir à igreja no Antigo Testamento é a palavra grega eclesia, ou eclésia, né? Até ia soletrar, mas é uma palavra um pouco complexa, eu vou deixar isso para depois. Mas eclésia não é uma palavra religiosa. Eclésia ou eclesia é uma palavra político-militar. Então, Roma a gente precisa voltar um pouquinho para o contexto cultural, social e histórico da época. Roma, diferente dos outros impérios que dominaram o mundo durante alguns anos, como é o caso do Egito, como é o caso da Babilônia, como é o caso do Império Medo-Pérsia, como foi o caso da Grécia e como também foi o caso de Roma. Diferente desses outros impérios, Roma tinha uma forma diferente de dominar. Roma não dominava simplesmente com o seu poderio bélico. Roma dominava as outras nações através de um sabotamento, de uma sabotagem da cultura daquele lugar. Então eles enviavam 300 apóstolos romanos, apóstolo significa enviado, para uma determinada região fora do ambiente romano, e naquela região, ao invés de eles chegarem quebrando tudo, chutando porta, metendo espada na cara das pessoas, eles começavam naquele lugar a reproduzir a cultura romana. Então eles reproduziam o jeito de se vestir, o jeito de falar, o jeito de fazer negócio, o jeito de se comportar, o sotaque. Então eles reproduziam tudo. Aqui no Brasil nós temos claro que todas as regiões têm a sua cultura, as regiões e os estados possuem a sua própria cultura, mas eu queria destacar duas regiões do Brasil que têm uma cultura muito forte, que é o Rio Grande do Sul e que também é o Nordeste. O Nordeste é uma cultura própria, assim, muito forte, tanto que no Nordeste você tem o Centro de Tradições Nordestinas e no Sul, no Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Você tem os famosos CTGs espalhados pelo Brasil. E o que acontece no CTG? O CTG é uma celebração, é uma manutenção, é uma promoção da cultura gaúcha. Então no CTG você tem as danças tradicionais, você tem as roupas tradicionais, você tem a culinária tradicional, né? Esses dois lugares eu vejo assim, que claro, todo o Brasil tem, mas eu vejo que esses dois em especial aqui no nosso país, eles têm uma cultura muito bem estabelecida, né? Você fala de Nordeste, você já lembra da culinária, você já lembra da dança, você já lembra da religião, você já lembra das belas praias.
fala em Rio Grande do Sul, você já lembra da figura gaúcha, né? Da bombacha, do chimarrão, do frio, dos times. Quem gosta de futebol já lembra logo de Grêmio e Inter. Então você percebe uma cultura muito bem estabelecida. Sendo assim, né, voltando para o nosso tema, então Roma fazia isso, então eles iam lá e reproduziam a cultura. Quando o lugar já estivesse impregnado da cultura romana, do jeito de falar, do jeito de se vestir, do jeito de se comportar, o imperador se sentia à vontade para estar naquele lugar e promoveu o domínio romano, porque ele se sentia em casa, ele se sentia em Roma. E aí Jesus vira para os seus apóstolos, vira para os seus discípulos que se tornariam seus apóstolos, ou seja, os enviados, e fala: vocês são a minha eclésia. Vocês são responsáveis, e acho que responsabilidade é o principal termo ligado à igreja. Vocês são responsáveis por reproduzir uma cultura, a cultura do reino de Deus, a cultura do céu aqui na terra, para que quando o mundo conheça a cultura do reino, o rei se sinta à vontade para se manifestar, o rei se sinta à vontade para estar presente em nosso meio, e é aí que acontece a volta de Jesus. Quando o mundo, através da igreja, conhecer a cultura do reino. O que é a cultura do reino, João? Paulo vai dizer que o reino ele é composto de justiça, paz e alegria. Então você tem esses três elementos que compõem a cultura do reino. Reino esse que não é apenas um lugar geográfico, mas é uma dimensão que é chegada a nós, que foi inaugurada a partir da vinda de Cristo e que vai ser consumada a partir do retorno de Cristo a essa terra. Ele olha para os seus apóstolos e diz: vocês são a minha igreja, vocês são a minha eclésia, responsáveis por reproduzir a cultura do reino. Isso é igreja. Eu gosto muito do pensamento do pastor reverendo Paulo Borges, que ele diz: não é a igreja que sofre por um país doente, um país imaturo. Não, é um país doente que sofre por causa de uma igreja imatura. Portanto, a igreja não é um local onde os crentes se reúnem para fugir do mundo. Igreja é um local onde os crentes se relacionam, comungam entre si para fortalecer a sua fé e para serem enviados para fora dos limites territoriais da igreja, o templo físico, para que no mundo eles resplandeçam a cultura do reino, eles resplandeçam o caráter de Cristo. Quando o mundo conhecer o caráter de Cristo, quando o mundo conhecer o caráter de Deus, quando o mundo conhecer a cultura do reino, o rei vai se sentir à vontade para se manifestar em nosso meio. Hebreus 10, verso 25, vai dizer que ali o escritor de Hebreus, que a gente não sabe, não pode afirmar que é Paulo, mas o escritor de Hebreus ele vai dizer: não deixem de congregar. Congregar faz parte de uma vida espiritual saudável, faz parte de uma caminhada espiritual saudável. Não permita que os escândalos que envolvem o nome da igreja te impeçam de ter uma real experiência profunda de família em igrejas saudáveis. Dentro desse design original, é óbvio que o ser humano adora estragar, e muitas vezes para ele estragar isso ele não precisa nem do diabo, o próprio ser humano estraga aquilo que Deus fez. Dentro desse design original, você tem sim escândalos sexuais, escândalos financeiros, já até fiz um vídeo inclusive, vou deixar o link aqui embaixo, sobre os escândalos da Hillsong, né, que é uma rede de igrejas muito poderosa nos Estados Unidos. Você tem em São Paulo, você tem a sede na Austrália, uma igreja aí que foi muito impactada pelos recentes escândalos envolvendo dinheiro, envolvendo escândalos sexuais, enfim. Mas o objetivo desse vídeo é que nós não nos percamos nesses escândalos, porque em meio a tudo isso existe ainda muitas igrejas saudáveis, muitas igrejas que permanecem firmes ao real fundamento da igreja, que é Cristo Jesus. A igreja, simbolicamente, ela representa o corpo de Cristo, e o Cristo representa a cabeça desse corpo. Nós, como igreja, representamos o corpo de Cristo, e nós somos responsáveis pelo ambiente na qual nós estamos. Nós, como igreja, somos responsáveis pela nossa nação. Nós, como igreja, somos responsáveis pela nossa cidade. Nós, como igreja, somos responsáveis pelo nosso estado. Nós, como igreja, somos responsáveis por sabotar a cultura do jeitinho brasileiro e resplandecer
reproduzir, representar a cultura do reino aqui nessa terra. Então nós nos aproximamos do pecador não para que ele se torne uma nossa família. Nós nos aproximamos do pecador porque ele já é nosso irmão, porque ele já é da nossa família, ele simplesmente está desgarrado. Simplesmente não foi apresentado a ele o único caminho, não foi apresentado a ele um salvador. E nós como igreja não convencemos as pessoas a partir daquilo que nós falamos. Nós convencemos as pessoas, nós transformamos a vida das pessoas por quem a gente apresenta e não por aquilo que a gente fala. Eu apresento Cristo da forma mais apaixonante possível e a pessoa começa a conhecer a Cristo, a pessoa começa a se relacionar com Cristo e com os irmãos, e nós juntos como irmãos, como família, vamos caminhando junto a Canaã celestial, junto ao céu, olhando para o lado, sendo responsáveis por quem está à nossa volta, sendo responsáveis pelos índices de prostituição, de abandono parental, de suicídios, de ansiedade, de depressão. Por que já parou para pensar por que o número de igrejas evangélicas cresce cada vez mais, mas da mesma forma que o número de igrejas evangélicas cresce cada vez mais, também cresce de igual modo, ou até pior, os índices de prostituição, de abandono parental, de suicídio, de famílias desestruturadas, de divórcios. Sabe por que isso acontece? Porque nós, como igrejas, não entendemos nosso real propósito como corpo de Cristo, como noiva do Senhor. Então, eu preciso frequentar uma igreja, você precisa, porém, essa escolha de qual lugar ir deve ser debaixo de muita oração, debaixo de muito discernimento, porque sim, você tem que ir num lugar onde você se sente bem, mas também você tem que ir num lugar onde você possa compartilhar. Igreja não é só sobre receber, é sobre compartilhar. Igreja, meus amigos, não é um lugar onde você vai para receber a sua bênção. Igreja é um lugar onde você vai para compartilhar e ser família. E você ali se prepara para sair dos limites territoriais, geográficos da igreja e resplandecer a cultura do reino no seu trabalho, na sua família, na sua escola, na sua faculdade. É imprescindível que nós façamos parte de uma família, de uma comunidade. E também é imprescindível que nós nos coloquemos à disposição do Espírito Santo para escolher o melhor lugar. Não o melhor lugar que vai satisfazer as minhas necessidades, as minhas expectativas, mas o melhor lugar que precisa e que necessita da porção que eu carrego, que necessita daquilo que eu tenho para compartilhar. Porque muito pior do que você não ter o que receber é você não ter o que compartilhar. E a vida cristã é muito mais sobre compartilhar do que sobre receber. Não sei se ficou claro, não sei se eu consegui ser feliz nas minhas palavras, mas essa perspectiva bíblica acerca de igreja, né? Você vai ver ali em Atos 2, a primeira igreja, eles não se reuniam em templos somente, eles se reuniam em casas, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, eles tinham tudo em comum, eles vendiam os seus bens para que todos tivessem condições, sabe? E eu vejo que a gente perdeu esse real objetivo, esse real design de Deus para a sua igreja. Eu vejo que nós estamos muito longe do amor uns para com os outros, da paixão por Cristo. A igreja se tornou uma mera instituição. E quando a igreja perde o seu caráter messiânico, começa somente a ter um caráter institucional, ela se perde dentro do seu propósito e se torna mais uma ferramenta para atrapalhar do que para atrair pessoas ao Evangelho. Eu sinto aqui que muitas pessoas que vão ver esse vídeo estão vendo esse vídeo e estão magoadas com a igreja, estão feridas com a igreja. Foram machucadas por pessoas dentro da igreja e hoje, se você falar delas, se você falar para elas, se eu falar para você que você precisa frequentar uma igreja, soa até como um xingamento. Mas eu venho aqui tentando trazer para você a perspectiva correta acerca de igreja. Não permita que más experiências com pessoas mal intencionadas te impeçam de conhecer o verdadeiro amor de Cristo, o verdadeiro evangelho e o verdadeiro propósito de Deus para sua noiva, para sua família, para sua igreja. Beleza? Se você gostou, já deixa aquele like padrão. Lembrando que o e-book, o livro digital, meu primeiro livro digital, o Tratado de Oração, está disponível por apenas R$19,90. Se o link aqui embaixo não estiver funcionando, o link está na minha bio do meu Instagram, que você pode apoiar esse ministério e você também pode ser muito abençoado com a perspectiva correta acerca de adoração. Vai lá, eu sei que você vai gostar muito desse material e a gente se vê no próximo vídeo.